Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Meus irmãos, estamos iniciando mais um comentário da lição da Escola Bíblica Dominical, Escola Bíblica Dominical em Foco, e hoje nós vamos estar comentando a lição de número 4, a lição que tem como título a promessa e obediência. Promessa e obediência. O texto áureo da palavra de Deus vai nos dizer: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. João capítulo 14, versículo 15. A verdade prática vai nos dizer: a obediência a Cristo demanda bênçãos espirituais e influenciam diversas áreas da nossa vida. Então, a palavra de Deus nos fala aqui claramente a respeito de que promessa e obediência exige de nós contrapartida, né? Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Então a obediência a Cristo demanda bênçãos espirituais. Então quando nós obedecemos, existem bênçãos espirituais para as nossas vidas. Portanto, meus irmãos, na lição de hoje você tem a oportunidade de estar adquirindo esse conhecimento. Eu quero lhe convidar desde já a nos seguir aqui nas redes sociais, tá certo? Da Igreja Assembleia de Deus Pacaju, a de Pacajus, também nas minhas redes sociais, né? A cantora Adriana Cruz, minha esposa, e também Palavra e Oração, que é um dos nossos canais. Que Deus abençoe todos vocês, tá bom? Desde já quero mandar um abraço ao nosso pastor Eliakim, nosso irmão Dudu, que é o chefe daí da nossa mídia, né? Mídia da nossa igreja. Bom, meus irmãos, a leitura bíblica em classe está em Deuteronômio capítulo 29, do versículo 1, o versículo 9 ao 12, e também em Hebreus capítulo 8, versículo 6 ao 13, que diz assim a palavra de Deus: estas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés na terra de Moabe, que fizesse com os filhos de Israel, além do concerto que fizera com eles em Horebe. Guardai, pois, as palavras deste concerto, cumpri-as para que prospereis em tudo quanto fizerdes. Vós todos estáis hoje perante o Senhor vosso Deus, os cabeças das vossas tribos, vossos anciões, vossos oficiais, todo homem de Israel, e os vossos meninos e as vossas mulheres, e os estrangeiros que estão no meio do teu arraial, desde o rachador de lenha até o tirador de sua água, para que entres no concerto do Senhor teu Deus, no seu juramento que o Senhor teu Deus hoje faz contigo. Hebreus capítulo 8, versículo 6. Mas agora alcançou ele o ministério tanto mais excelente quanto é mediador de um melhor concerto que está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele que primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque, repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que a casa de Israel e a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, não segundo o concerto que fiz com os seus pais, no dia em que tomei pela mão para tirar da terra do Egito, como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto: depois daqueles dias farei uma casa de Israel, farei a casa de Israel, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu entendimento, e em seu coração escreverei eu. Lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até o maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades,
e dos seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo, novo concerto, envelheceu o primeiro, ora, o que foi tornado velho, se envelhece, perto está de acabar. Estas palavras, estes concertos, aqui nós temos a apresentação do primeiro concerto que o Senhor fez, que está lá em Deuteronômio, e quando chega em Hebreus, o escritor aos Hebreus faz questão de lembrar que existe um novo concerto que o Senhor faz com a casa de Israel, porque no primeiro eles não foram fiéis como deveria ser. Então o Senhor busca consertar aquilo que eles não conseguiram fazer. Precisamos aprender nesta lição de hoje, nós vamos apresentar aqui os termos do concerto de Deus com o seu povo no Antigo Testamento. Mostrar o princípio da obediência que também está presente no concerto. E terceiro, refletir sobre as bênçãos provenientes da obediência ao nosso Criador, obediência a Deus. A Bíblia apresenta um relato entre a promessa e a obediência. Ao longo das Escrituras, percebemos que a obediência é um princípio divino que não caduca no Novo Testamento. Ela continua sendo requerida por nosso Senhor para vivermos promessas específicas de Deus neste mundo. O Deus que prometeu no Antigo Testamento é o mesmo que prometeu no Novo. E, ao mesmo tempo, exige do seu povo obediência à sua palavra. Entretanto, quais são os termos da obediência no Novo Testamento, conforme relatado no Novo Testamento? O que podemos estudar aqui? Bom, primeiro, a obediência no Antigo Testamento. O concerto de Horebe. O concerto de Horebe, feito por Deus com o povo de Israel no deserto de Horebe, está lá em Deuteronômio 29:1 e também em Êxodo, no capítulo 19, era uma reafirmação das promessas que ele havia feito a Abraão e aos seus descendentes. Lá em Gênesis 12, versículo 1 e 2, e também 22, versículo 8. No deserto de Horebe, também denominado no Sinai, ficou patente que o concerto divino exigia santa obediência do povo para com Deus, para que fossem bem-sucedidos entre as nações. Diz assim o texto, o termo: se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu concerto, então sereis minhas prioridades, minha prioridade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Êxodo capítulo 19, versículo 5. Pela santa obediência, o povo seria um reino sacerdotal, um povo santo. A nação de Israel deveria obedecer os mandamentos do Senhor para viver as promessas em todas as suas peregrinações. Perceba que aqui está tão claro que exige-se deles a obediência desde o princípio. Segundo, isso foi o concerto em Horebe, no Sinai, e o concerto nas campinas de Moabe. Muitos anos se passaram depois do concerto de Horebe. A maioria dos peregrinos havia padecido no deserto. Então Moisés reuniu novamente o povo, agora nas campinas de Moabe, pois com uma nova geração estava prestes a entrar na terra prometida. Estas são as palavras do concerto que o Senhor ordenou a Moisés na terra de Moabe, que fizesse com os filhos de Israel, além do concerto que fizera com eles em Horebe. A exposição básica do concerto pode ser vista em Deuteronômio no capítulo 4, até o versículo 26 e até o capítulo 26 e o versículo 19, bem como uma
ênfase nas bênçãos e maldições que está no capítulo 27 a 30 do mesmo livro. Tudo nesse concerto dependia da fidelidade do povo de Israel aos mandamentos divinos. Então, aquelas promessas que foram feitas ao povo dependiam da obediência. Hoje não é muito diferente disso. Pela graça sois salvos por meio da fé, então você precisa crer. A salvação é de graça, mas quem recebe precisa crer, porque senão ela não tem efeito. Então exige de nós algo, uma contrapartida. As promessas provenientes da obediência. O concerto de Moabe mostra uma lista de promessas que seriam proferidas no monte Gerizim, bênçãos no campo, bênçãos na cidade, na procriação, na vida doméstica, ao entrar, ao sair da terra, em todas as áreas da vida dos judeus, as bênçãos divinas seriam derramadas como consequência da obediência aos mandamentos divinos, estabelecidos nos concertos proferidos por Moisés. Também é verdade que a maldição seria proferida no monte Ebal, como consequência da desobediência aos mandamentos do Senhor. Portanto, no Antigo Testamento, vemos que a obediência tinha uma relação direta com o cumprimento das promessas na vida do povo de Israel. Aquelas palavras que foram ditas nos montes têm um efeito extraordinário e são palavras eternas, né? Quando se é obediente, as bênçãos acompanham. Quando você entra pelo caminho da desobediência, as maldições lhe alcançam. Então isso é uma lei espiritual. Aquilo que o homem semear, isso também ele ceifará. Então, quando você desobedece, as maldições têm liberdade de entrar na vida do desobediente. Como também quando você obedece, as bênçãos lhe alcançarão. No Novo Testamento, a obediência no Novo Testamento. Um novo concerto. Hebreus 8 apresenta aspectos do antigo concerto, mostrando o quanto eles apontam para o perfeito ministério do Senhor Jesus. Ali vemos que o relacionamento entre Deus e o seu povo se dava por meio de uma fé manifesta pela obediência aos mandamentos da lei e a observação ao sistema do sacrifício do Antigo Testamento. Contudo, o profeta Jeremias profetizou que chegaria o momento em que Deus instituiria um novo pacto e que a sua lei se estabeleceria no interior da pessoa, isto é, no coração. Diz assim o texto: mas este é o concerto que farei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei minha lei em seu interior e escreverei no seu coração. E eu serei seu Deus e eles serão meu povo. Então o Senhor tinha um concerto especial para fazer e ele faz essas promessas lá já em Jeremias. E esse é o novo concerto que é estabelecido conosco através de Cristo Jesus. Jesus Cristo é o mediador desse concerto. O Senhor Jesus é o mediador que estabelece o novo concerto. O novo pacto profetizado por Jeremias, em vista disso, podemos afirmar que o novo pacto é uma promessa de graça e amor de Deus aos que respondem ao arrependimento e à fé e à oferta da salvação. Assim, o relacionamento de obediência entre o salvo e Deus se dá em termos do novo concerto, em que o Senhor Jesus é o verdadeiro mediador. Então, assim, o nosso mediador, a pessoa que media o nosso concerto com Deus, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Por isso que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo o pecado. Ele é o Cordeiro Pascal. É o Cordeiro justamente que nos leva a Deus. A obediência no novo concerto. Os ensinamentos no Novo Testamento mostram para nós que a fé e a obediência andam lado a lado. Nosso Senhor ensinou: se amardes
guardareis os meus mandamentos. Essa expressão guardareis também pode ser substituída por obedecerdes, né? Isso significa que o novo amor pelo Salvador, que foi primeiramente obediente ao Pai, não se pode ser apenas, não pode ser apenas de palavras, mas em atos de obediência. Dessa forma, podemos desfrutar das bênçãos espirituais provenientes de uma vida de obediência a Deus e a sua palavra. A obediência no Novo Testamento leva justamente a isso. Quando obedecemos a palavra de Deus, o Senhor mantém a sua palavra conosco, o conserto que ele faz. Por quê? Porque no Novo Testamento, Jesus é a nova aliança, cumprindo a promessa de salvação para todos que se arrependerem com fé. Tá certo? O terceiro ponto da nossa lição vai falar justamente das bênçãos provenientes da obediência a Cristo. Bênçãos espirituais. No Novo Testamento, o Espírito Santo é quem rege a vida de todos que fazem parte do novo concerto por meio de Jesus Cristo, mediante a fé. Nesse contexto, aprendemos que uma vida de obediência a Cristo, mediante a obra do Espírito Santo, demanda bênçãos de natureza espiritual, que abarcam todas as áreas da nossa vida. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Então, bênçãos espirituais estão derramadas sobre a vida daqueles que obedecem à palavra de Deus. Justiça e paz. Quem obedece a Cristo vive piedosamente em sua presença e em justiça, conforme Mateus capítulo 5, versículo 6. Dessa forma, temos uma vida de retidão proveniente da fé e da obediência a Cristo, pois fomos justificados e santificados por Deus. 1 Coríntios 6,11. Então, a paz que excede todo o entendimento torna-se realidade em nós. Filipenses 4,7. E aquela paz de que o Senhor Jesus falou aos seus discípulos: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorizem. João capítulo 14, versículo 27. Assim, a obediência a Cristo gera em nós justiça e paz em meio às turbulências desta vida. Então, quando nós estamos debaixo da obediência, essa obediência vai gerar em nós justiça e paz. A alegria no Espírito Santo. A alegria proveniente de uma relação com Cristo é a marca da vida de quem anda na justiça e tem paz, tem a paz de Cristo. A Bíblia mostra que a alegria é um fruto do Espírito Santo, conforme nos ensina as Escrituras. Essa alegria não está condicionada aos ambientes externos da nossa vida, mas às consequências de uma vida cheia da presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo enche-nos de alegria. Amém? Então, concluímos esta lição dizendo para você o seguinte: a respeito da obediência como relacionamento com Deus, tanto na perspectiva do Antigo Testamento quanto do Novo, vimos que, a despeito do novo pacto ter superado o antigo, o princípio da obediência a Deus e a sua palavra permanece o mesmo. Dessa forma, a promessa de justiça, paz e alegria no Espírito Santo para quem obedece o mandamento do Senhor Jesus são promessas condicionadas à obediência. Portanto, sem obediência não há realização ou concretização de promessas. As promessas, elas se concretizam através da
obediência, quando obedecemos a palavra de Deus. Fica a dica, obedeça, se submeta e participe. Que Deus em Cristo vos abençoe e deixe eu orar por você. Senhor Jesus, neste momento eu te apresento esta pessoa, Senhor, que participou desta aula, que ela possa entender a necessidade e a importância de ser obediente ao Senhor conforme a tua palavra. Essa é a exigência básica do Senhor para aqueles que se aproximam de ti. Portanto, ó Deus, eu te agradeço pela vida desta pessoa, em nome de Jesus. A paz do Senhor e até a próxima aula, em nome de Jesus.